Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Porque esta gente pede um sinal. Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor chegando aqui nessa região da Dalmanuta, o evangelho que nós ouvimos, ele é a continuação do capítulo 8º. No dia de ontem nós entramos no capítulo 8º e lemos somente o versículo 10, que vai dizer que ele entrou na barca depois de ter multiplicado os pães e alimentado uma quantidade de quase 4.000 pessoas. Ele vai entrar na barca e vai dirigir-se a Dalmanuta. E assim encerrou-se o evangelho que nós ouvimos no dia de ontem, no domingo. Hoje, continuando, ele chega nesta região e encontra ali os fariseus. Os fariseus agora vão chegar para Cristo, vai deixar claro, né, eles vão tentar tentá-lo, né, com o desejo de prová-lo. Eles vão perguntar, né, na verdade, vão pedir que Cristo dê para eles um sinal do céu. Pediram-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo. Anteriormente, na multiplicação dos pães, na segunda, na primeira, nas duas, Jesus ele vai se comover, o seu coração ele vai se contorcer, as suas entranhas vão se comprimir, porque ele vai ver aquele povo faminto, vai lamentar, né, ardendo de compaixão. Ele então vai alimentar aquele povo, não vai querer despedi-los, não vai querer enviá-los, com eles estando com fome. Aqui, o coração de Jesus ele também expressa a sua humanidade, só que agora de modo negativo. Lá o coração dele enche-se de compaixão, porque vê um povo que está faminto e quer comer. Aqui ele encontra uma quantidade, não tanto quanto aquela quantidade de pessoas lá, mas é gente que também tem fome, mas se recusa a comer. E é interessante também notar que ele vem, encontra-se com os fariseus, e depois dessa conversa deles aqui, que não teve sucesso, vão pedir para ele o sinal do céu, ele não vai dar, e Jesus ele vai partir para outra margem. O que ele foi fazer ali naquela margem? O que Cristo foi fazer naquele lugar? O que o levou ali? Justamente os fariseus. Parece que Cristo foi ali só para conversar com os fariseus e não teve nem sequer oportunidade de ali semear a sua semente, né? Não teve oportunidade de pregar ali, não teve nem condições sequer de dizer. Havia chegado aos ouvidos dos fariseus os sinais, os milagres, os prodígios de Cristo. Evidentemente, ele acabara de multiplicar os pães e os peixes. Com 7 pães e alguns peixinhos ele alimenta aquela multidão, e ainda os fariseus vão pedir para ele um sinal do céu. É doloroso a gente ver isso, né? E é doloroso a gente escutar dizer, São Marcos dizer que Cristo ele suspira. Do fundo do seu coração ele solta um suspiro. Aqui não disse aqui no Evangelho, mas o sentido desse suspiro é esse, um suspiro que vem de dentro, um suspiro que vem da sua humanidade, um lamento. Pobre desse povo, tem fome, mas não comem. Cristo vai lá por causa dos fariseus, mas os fariseus com coração duro se recusam a aceitar a sua mensagem. Vou até dizer, manda para nós um sinal do céu. Nem se os anjos descerem à terra, nem se o próprio Deus, a própria voz de Deus aparecer lá, como aparecia para Moisés na nuvem, naquela tempestade toda, naquela coisa pavorosa, nem se isso acontecer, os fariseus não acreditariam, porque eles têm aqui o coração endurecido, infelizmente. Mas o amor de Deus, o amor de Cristo, que enxerga, olha para nós e enxerga, não só aquilo que nós somos, mas aquilo que nós podemos ser, esse amor de Cristo o impele. Quando a gente escuta, por exemplo, aquela parábola do reino de Deus, não é? Lá em Mateus capítulo 13, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro precioso. Ele vai, esconde esse tesouro, vende tudo que tem para comprar aquele tesouro.
Isso, claro, diz a nós, não é? Evidentemente, quando nós descobrimos o reino dos céus, nós descobrimos o reino dos céus como tesouro. Então nós vamos vender tudo, abrir mão de tudo aquilo que nós temos para conseguir alcançar. Só se alcança o reino dos céus, só se alcança o reino de Deus abrindo mão de tudo aquilo que se tem, de tudo aquilo que se é. A mesma coisa ele vai dizer da pérola. Mas o contrário também aconteceu. De algum modo, devido à generosidade, à imensa sabedoria de Deus, porque nós mesmos não faríamos isso. Deus, ele olha para nós e enxerga em nós um tesouro. Então ele vai largar tudo aquilo que ele tem. De algum modo vai. Nós vamos ouvir lá, por exemplo, Paulo, em várias ocasiões, vai narrar o desapego de Cristo de sua glória. Desapegou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo. Cristo olha para nós e enxerga um tesouro, mas evidentemente, agora não mais um tesouro, um diamante lapidado, evidentemente, ele vai enxergar ali um diamante bruto, mas ele vê ali já a joia formada a partir daquela pedra bruta, disforme, e ele vem para tentar lapidar essa pedra, extrair dali o tesouro que ele já enxerga. É como se no princípio fosse os diamantes, né, essas pedras preciosas, esmeraldas, enfim, elas fossem criadas lapidadas, hein, olhando para nós. E o pecado, ele embruteceu essas joias, e Cristo vem para extrair a joia que já existe nessas pedras brutas. Cristo, ele vai atrás do fariseu, por quê? Por que ele vai ali a Dalmanuta? Por que ele vai querer se encontrar com o fariseu? Porque ele ama, ele arde de paixão pelo fariseu convertido. Ele odeia o fariseu, esse fariseu que está aqui, esse fariseu que aparece para ele. Ele odeia, por quê? Ele odeia tudo aquilo que é contrário à sua vontade. A vontade de Deus é que o fariseu seja obediente, seja fiel. É esse o fariseu que Jesus ama. É esse fariseu que Jesus quer extrair desses homens aqui de coração pervertido. É esse homem, essa mulher, o bom homem, a boa mulher, o santo justo que Cristo quer extrair de nós. Mas ele vai e chega e encontra as portas fechadas. Por que ele não vai dar sinal? Por que não vai adiantar? Em outros lugares, em Mateus capítulo 11 e em Lucas no capítulo 12, esse diálogo é um pouco maior, né? A esta geração não será dado nem outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? O próprio profeta pregando a conversão. Não teve milagre ali. Jonas não realizou nada. Jonas chegou numa cidade pecadora, infiel, e disse: convertei-vos. Imediatamente o rei e os habitantes daquela cidade de Nínive cobriram-se de cinza, vestiram roupas de saco e começaram a se penitenciar. E Deus olhou para aquela cidade com misericórdia e não mandou sobre eles a sua ira. Vem nosso Senhor Jesus Cristo, que é maior do que Jonas. O povo recusa-se a se converter, recusa-se a escutar aquilo que Cristo tem a dizer e começa aqui a pedir sinal do céu, sendo que é completamente desnecessário, né? Não há necessidade de obter nenhum sinal do céu, porque o próprio Cristo, Deus feito homem, aqui na terra, ele já realiza sinais mais do que suficientes. Sinais esses que foram profetizados no Antigo Testamento como sendo próprios do Messias. Não há por que os fariseus pedirem um sinal, ainda mais eles. É bonito e interessante, vejam bem, Cristo amar os fariseus, ele ama, por isso que ele insiste, bate de frente, diz muitos nãos. O não ele lapida. O não, quando a gente lapida uma pedra, a gente está dizendo não para aquela forma bruta. Então a gente vai tirando aquilo que nós não queremos ali. Os nãos que nós recebemos de Deus é ele lapidando a nós, nos moldando aquilo que ele deseja, nos moldando aquilo que ele sonhou para nós, nos moldando a forma de Cristo. Os nãos que nós recebemos é isso. Ele diz tantos nãos para os fariseus, querendo extrair deles um coração amante. Porque nós conhecemos um fariseu convertido e nós sabemos o que esse único fariseu convertido fez. São Paulo. Olha a maravilha que não é São Paulo. Olha a obra que São Paulo realizou. São Paulo perseguiu os cristãos. Muitos cristãos, sem sombra de dúvida, morreram por causa de São Paulo. Mas São Paulo, de algum modo, foi atingido pela mensagem do Verbo. São Paulo, então, ele deixa ser lapidado por Cristo, sai daquela forma bruta e torna-se um exímio pregador do Evangelho. São Paulo, ele corresponde ao desígnio de Deus. Deus sempre amou São Paulo. Desde quando ele perseguia e matava os cristãos, Deus não olhava para São Paulo assassino, indiretamente assassino, ele não olhava para São Paulo mau, perseguidor,
amando aquele perseguidor e assassino, não. Ele olhava para aquele homem, para Saulo, e já enxergava ali o grande pregador do Evangelho. Esse é o tesouro que Cristo encontra. É esse o tesouro pelo qual ele largou tudo. Ele largou tudo por quê? Porque ele olhou para mim e enxergou em mim um grande santo. Ele olhou para você e enxergou em você um grande santo, uma grande santa. Por isso que ele morre na cruz, para tirar a joia, essa joia, extrair de nós pedras brutas, essa pedra preciosa que ele já enxerga em nós. É ela que ele ama, é por ela que ele morreu, é por ela que ele se entrega. Vejam, por exemplo, aqui a primeira leitura, essa cena trágica, esse drama em que acontece um fratricídio, em que Caim mata seu irmão Abel por inveja. É crime hediondo, terrível, tolher a vida de alguém. Seja Caim, seja de Abel. Abel porque é agradável a Deus, Abel de algum modo se transforma naquilo que Deus sonha. Então Abel agrada a Deus. Caim ainda não. Caim comete uma injustiça. Aquele Caim assassino, ele ganha a ira de Deus sobre si. Mas aí ele vai dizer, Senhor, não vou suportar isso. Por causa dessa tua sentença, ninguém vai me deixar vivo, eu vou ter que viver escondido. Então Deus, ele impede que Caim morra. Mas por que Deus impede que Caim morra? Porque Deus ama Caim. Ele enxerga em Caim um tesouro. Não aquele Caim assassino, mas o Caim que ele pode se tornar. O devoto, o fiel, o homem temente a Deus que ele pode se tornar. Todos nós recebemos o sopro divino, o Espírito divino que veio do próprio Deus. Somos modelados do barro, mas temos insuflado nas nossas arenas o Espírito que vem dele. Tudo que vem de Deus, para Deus volta. Se aquilo que nos vivifica, se aquilo que nos faz andar, nos faz pensar, nos faz amar, veio do próprio Deus, é para ele que isso tudo deve voltar. Deus, ele olha para Caim e vê aquela pedra preciosa que ele pensou. Quando Deus concebe Caim, não concebe Caim como um assassino, ele concebe Caim como um homem justo, santo, reservado para ele. Caim se perverte, mas ele vai deixar Caim vivo para que enquanto ele viver, ele possa experimentar na terra a assistência e a misericórdia de Deus e assim se deixar lapidar. Ele recebe um grande não de Deus, ele é banido da sua presença. Mas não como uma espécie de castigo, Deus agora vai esquecer da existência de Caim, não. Deus aqui, ele está lapidando Caim. Todos nós recebemos os nãos de Deus, e esses nãos são para nos lapidar. Deus, ele sonha conosco, ele nos deseja como ele nos pensou, como ele nos concebeu. Toda mãe pensa assim, sobretudo as mães que têm os filhos perdidos e que não desistem de rezar por eles. Já escutei muito isso. Ela vai dizer, eu tenho fé que Deus vai curar meu filho, vai mudar meu filho. Ele não nasceu assim, porque a mãe quando olha para o filho, seja ele o que for, perdido tanto que for, ela nunca vai enxergar, vai conseguir ter amor por aquele ali, por aquele homem perdido, mas ela vai sempre enxergar ali a criança pura e inocente que ela concebeu. É com esse filho que ela sonha, é esse filho que ela ama, é esse filho que ela deseja. E quando ela vê que aquele filho se tornou o oposto daquilo que ela sonha, o oposto daquilo que ela concebeu, ela vai assumir um ódio tão tremendo daquela figura horrenda que se tornou seu filho, que veja, e aí vai se misturar, não vai ter diferença entre o amor que ela sente e o ódio, não é? Ela vai odiar aquilo que ele se tornou, o defeito que ele tem, vai rezar para Deus. Por isso que o ódio aqui, a ira, né? A santa ira, vamos dizer assim, vai ser importante, porque ela é que vai motivar as orações dessa mãe para o filho, para que tudo aquilo que é ruim, para que tudo aquilo que é contrário, para tudo aquilo que é pervertido, seja extirpado do coração do filho e ela volte a ter aquele a quem ela concebeu, a criança pura, inocente, honesta que ela sonhou. Deus, assim, Deus implanta, Ele coloca no coração das mães e dos pais um sentimento que é dele. Ele odeia aquilo que nós nos tornamos, os homens maus, mulheres más, pervertidos que nós nos tornamos. E a partir do momento que ele odeia, que ele se ira contra isso, o seu amor também vai agindo. Ao passo que ele vai querer nos limpar, nos lapidar, e enquanto faz isso, nos resgatar. Que o Senhor Deus possa nos recordar sempre, sempre, sempre daquela imagem que Ele implantou em nossos corações, possa nos recordar sempre daquele sopro divino que Ele insuflou em nossas narinas, e não nos deixar nunca esquecer do que nós somos, como nós somos sonhados,
para que nós, ao invés de nos entristecermos e nos revoltarmos com os nãos que recebemos de Deus, nós nos alegremos com eles, enxergando nesses nãos a mão amorosa e eterna de Deus nos moldando a seu Filho bem-amado, para que assim nós possamos, já conformados a Cristo, desfrutar da vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.